Bem, irmãos, paz seja convosco. Como a irmã perguntou aqui acima, né? O que diz a Bíblia sobre a vaidade? Se existe aquela pessoa sempre querer aparecer e ser melhor do que os outros, ou sentimentos de superioridade, passar batom, pintar unha, usar brincos. Sempre foi uma preocupação das mulheres, né? E de homens também que regem trabalhos das igrejas com relação ao comportamento das vestes, e do ornamento da mulher e do homem também. Como eu fiz parte de duas igrejas bem diferentes no sistema religioso, eu tenho bem assim um pouco uma visão ampla do comportamento tanto de um lado como do outro. Eu comecei a minha vida na fé, né, na Igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja bem tradicional nesses aspectos, né, de prezar por simplicidade, né, pela não vaidade, né? Pela não valorização muito da aparência, pelo menos assim era, hoje já não, tá? Mas a princípio, as raízes da Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, são muito, como Deus é amor também, são muito conservadoras com relação a isso, como a cristã no Brasil. Então, são igrejas que sempre prezaram em dizer que no seio da igreja não deveria haver esses tipos de vaidades que caracterizam vaidades do mundo. Era assim que se entendia. E é assim que o mundo que nós conhecemos, pelo menos o nosso país, foi ensinado por muito tempo. Que mulheres cristãs, tinham que ser simples como a pomba e prudentes como as serpentes, né? A simplicidade da pomba. E sempre usar o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 3 a 5. Então eu vou ler aqui esse versículo e depois vou continuar discorrendo as coisas. Eu vou ler logo esse texto, porque daí a gente pode partir e continuar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 5. Diz assim: Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de vocês deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Porque assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Então, segundo esse texto aqui, nós vemos que, baseado nessa passagem das Escrituras, é que a Igreja Assembleia de Deus principalmente fez o uso da doutrina e do uso e costume da igreja. São normas internas, né, que regimentam o estatuto deles internamente para que oriente a manter um padrão. Então aqui diz claramente que a mulher, ela não deve estar muito preocupada com, esse enfeite exterior, né, preocupada em se achar bonita somente por causa dos enfeites, ou por causa de penteados exagerados, ou por causa de joias e vestidos caros. Sempre foi orientado para o povo de Deus ter um comportamento simples, né? De não exagero, para não causar escândalos. Em que aspecto eu falo escândalos? Uma coisa contraditória, por exemplo. A gente vai ter muita coisa para falar aqui, né? Mas vamos discorrer porque isso vai ajudar a ter um raciocínio bem amplo da coisa. Imagine a incoerência da gente que prega não ficar apegado a coisas materiais, né? E valorizar aquilo que mais importa na vida, e ver uma pessoa com um relógio, uma joia, uma corrente, uma gargantilha, né? Mulher, né? Que geralmente é colares, né? Que passa de suas somas de R$ 1.000 uma peça pequena de um brinco,
porque as pessoas acabam até entendendo que aquilo é bastante caro, então valoriza a pessoa pelo que ela possui, não pelo que ela é. Porque muitas pessoas são medidas por aquilo que ela tem. E todo mundo consegue identificar, ou quase todo mundo consegue identificar, quando alguém está carregando algo de muito valor, né? Algo de material que realmente exprime muito valor. Entre as mulheres, por exemplo, elas sabem quando uma outra mulher está com uma bolsa daquelas famosas. Ela consegue dizer, um dia eu ainda vou ter uma bolsa dessa, né? E também tem a questão de para que você usa isso? É simplesmente para você se sentir bem? É para você ser bem vista pelas pessoas? É para chamar a atenção de todo mundo? Ou só do seu marido? Nesse aspecto que eu falo, tá? Porque tem pessoas que podem medir, né, se aquilo que está fazendo é agradável a Deus ou não, com essa simples pergunta: qual a minha intenção ao fazer uso desse adereço? Qual a minha intenção ao botar um batom, né, bem forte, com um brilho, né, bem chamativo, desenhar meu lábio, né, é, e fazer, né, as unhas e pintar. Eu vou entrar no critério do uso dessas coisas em outra parte aqui, mas agora é a questão de você fazer uma autoanálise, porque é uma coisa que eu aprendi e já ensinei muito. Quando você se arruma, se produz, desde a roupa aos adereços que você está usando, e você intimamente você diz assim, hoje eu vou causar, hoje eu vou chamar atenção, hoje eu vou me destacar, né? Hoje eu vou arrasar os corações, hoje ninguém me resiste, hoje eu vou ouvir umas piadinhas, porque eu estou muito poderosa. Eu acho que quando você se arruma e você pensa dessa forma, os seus pensamentos estão revelando um pouco a sua intenção e a sua maneira de vestir também está refletindo isso. Que você está se colocando numa posição de ser uma pessoa que está se tornando um agente de lascívia, um canal para fazer com que outras pessoas tropecem, homens tropecem, até mulheres mesmo tropecem nos seus pensamentos. Você está fazendo isso não para você se sentir bem, mas para que você talvez seja bem aceita pelas pessoas, porque as pessoas que não se arrumam muito na sociedade que nós estamos vivendo, né, que está à nossa volta, ela não valoriza as pessoas que vivem em simplicidade. São poucas as pessoas que dão valor a isso. Então a gente se coloca numa posição mais de quem quer agradar as pessoas do que agradar a si mesmo, ou fazer alguma coisa para que sejamos aceitos pelas pessoas. Então, quando você faz algo e que você mesmo não se aceita, isso não está certo, isso já não está bom diante de Deus. Por exemplo, às vezes você se arruma bem, coloca uma joia, coloca algo, mas se alguém fizer alguma crítica e dizer não gostei dessa roupa, não gostei desse batom, não gostei desse brinco, a pessoa geralmente já se aborrece, já se contraria. E aí, às vezes, ela quer tirar até do meio da rua mesmo, procurar um banheiro, alguma coisa, e tentar tirar porque se aborreceu, porque alguém criticou. Então, isso prova que a pessoa, muitas vezes, não usou aquilo porque se sentiu bem. Usou aquilo para ter aprovação. E como não teve aprovação, ou houve alguma crítica, a pessoa já se aborrece, já quer tirar, já quer se livrar daquilo ali. Às vezes, ela recebe até 5 elogios, por exemplo, mas ela recebe uma crítica. Aquela crítica, já, às vezes, já é o suficiente para fazer com que ela desista de usar aquele adereço, né, ou usar aquela joia, ou batom, o que seja. Então aqui diz o conselho do versículo 4, que sua beleza deve estar onde? No seu coração, pois essa beleza do coração não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado e que tem muito valor para Deus. Então, se você quer realmente ficar bonita, a primeira pessoa que a gente tem que ficar bonita é para Deus. E não tem coisa melhor do que uma pessoa, mesmo sem batom, sem maquiagem, sem nada, na sua simplicidade, ter um sorriso alegre, ter um semblante leve. Isso chama a atenção. E isso eu posso dizer aos irmãos aqui com pureza da minha alma. Uma mulher bem produzida, né, bem arrumada, cheia de enfeites, ela pode chamar até mesmo a minha atenção. Mas eu posso com certeza dizer aos irmãos que, vou dizer 90%, 95% daquilo que me chama a atenção quando eu vejo uma mulher muito arrumada e muito bem produzida,
não são desejos puros. Sempre acaba atraindo desejos enganosos. Observe que a pessoa que se enfeita demais, ela se enfeita para chamar atenção. Mas depois que ela consegue o que quer, na hora que ela vai para uma intimidade, se essa for o ponto final dessa pessoa, nesse caso, naquela hora, daquele momento, né, mais íntimo, ela já não vai precisar mais disso, que ninguém vai ficar lá admirando a gola, o batom ou cabelos, nada disso. Então, na verdade, às vezes a beleza estética, né, aparente de maquiagens, não passa de uma mera isca, né, para outras pessoas. Claro que eu não, tudo, irmão, é com equilíbrio, nem muito, nem tão pouco. É equilíbrio. A pessoa não vai andar descabelada, não vai andar sem procurar um creme para melhorar alguma coisa que está, né, de anormal na sua pele, tem uma pele que está ressecada. Existem produtos que ajudam. Isso não vai impedir a pessoa de se cuidar. Mas exagerar, como aqui está dizendo até no texto, ainda adiante, né, o versículo de número 5, diz que o enfeite dela não seja, não, o versículo 3, né, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Às vezes até as mulheres mesmo ficam medindo uma a outra para ver, né, como é que ela está. Então, na Assembleia de Deus, por exemplo, sempre prezou-se por uma simplicidade há anos atrás. Hoje em dia já praticamente a coisa ficou tão misturada que até eles que estão no sistema e que preservavam muito isso já não aplicam. Por quê? Porque a maioria das mulheres dos pastores se produzem muito, vão a salões, né, que antigamente nem sequer isso faziam. Então houve uma crítica e uma reivindicação das demais irmãs, porque via que se a mulher do pastor está desse jeito, por que eu não posso? Então começou a se soltar um pouco esse costume que era entre eles, né? Então, eu, por exemplo, me interessei pela minha esposa, né? Que eu já estou há 26 anos casado. Eu me interessei pela simplicidade dela. Tinha outras meninas que realmente de vez em quando se enfeitavam dentro da igreja, mesmo não podendo, mesmo tendo normas. Mas quem me chamou a atenção foi a simplicidade dela. Ela não andava bagunçada, mas era uma pessoa que ela mostrava autenticidade, mostrava quem realmente ela já era. Já é aquela pessoa em si ali sem nenhum disfarce. A maquiagem muitas vezes serve como um disfarce. A pessoa se apresenta com tanta produção, né, com tanta beleza, mas aquilo é uma beleza produzida para uma festa, para um momento, não reflete o dia a dia. Então, se você chamar a atenção de alguém que se interesse por você por causa dessa beleza aparente no momento que você se produziu, será que essa mesma pessoa se encantaria ou se interessaria por você sem essa produção toda? É isso que realmente deve estar no coração da mulher em buscar, para que ela mesma não seja enganada por si mesma e por outras pessoas, né? Então, é esse o cuidado que tem que ter. Já na igreja batista que eu frequentei, a igreja sempre foi uma igreja que nunca se importou com isso e, pelo contrário, até motivava as mulheres a se enfeitarem e se produzirem bastante, né? E ficarem bastante apresentável, porque eles entendiam que isso também chamaria a atenção da sociedade, que ali estava uma igreja onde as pessoas eram bonitas e felizes, onde as pessoas vivem bem porque estão bem apresentáveis. Então, tanto uma coisa quanto outra não passa de uma mera aparência, uma mera apresentação muito superficial para chamar a atenção de Deus, para chamar a atenção ao coração e à vontade de Deus. Não que Deus queira que seus filhos e suas filhas estejam más e mal arrumadas. Vamos ler alguns textos daqui a pouco que prova isso. A própria Bíblia, vou citar logo esse, Apocalipse 21, versículo 2, diz que João viu a cidade, né? A Nova Jerusalém, ele fez uma comparação, que de Deus descia do céu, enfeitada como uma esposa arrumada para encontrar com seu marido. Ou seja, enfeitada e arrumada. O que é que a gente entende como uma pessoa que está enfeitada e arrumada? Ela está com braceletes, provavelmente, com coroa, com joias, né? Ela está bem apresentável.
Então nós precisamos entender isso, que Deus ele não é contra a autoestima, que a pessoa se valorize, mas que seja isso com bastante controle. A Bíblia mostra que os costumes dos outros povos eram todos voltados a essa aparência. Dali é a simbologia de vaidade e de aparência, de adereços, né? A própria Jezabel tem uma aparência, né? A Bíblia em Provérbios mostra como o comportamento da prostituta, como ela se enfeita para seduzir, para chamar atenção. Então tem várias passagens bíblicas que mostram simplesmente que as pessoas, quando se enfeitavam, elas se envaidecem de tal forma que elas acabam se corrompendo. A própria palavra de Deus mostra uma profecia do profeta, não lembro se Jeremias ou Isaías agora, Deus dizendo que enfeitou Jerusalém, né? E botou adereço sobre ela, e ela ficou muito bonita, mas ela se envaideceu e foi atrás de outros amantes. Quer dizer, muitas vezes acontece isso. Eu conheci, por exemplo, um casal que a mulher não tinha muito, não se cuidava muito, mas o marido dela, ele trabalhava com salão, ele trabalhava com beleza estética. Ele casou com uma pessoa que tinha essa profissão. O homem produziu ela, deixou ela muito bem bonita, muito bem apresentável. O que é que ela fez? Ela, em vez de valorizar o marido que fez aquilo por ela, ela resolveu se engraçar com outro, com um amante. Imagine que coisa. Então Deus disse a mesma coisa. Você se envaideceu, eu te enfeitei, te adornei para você agora me trair. Então, às vezes, as pessoas confundem essa autoestima e muitas vezes a pessoa nem está precisando daquilo, ela está mais preocupada com o que os outros vão pensar, com o que as pessoas vão julgar, que a sociedade vai aprovar ou não vai aprovar, se uma empresa vai aceitar ou não. Não estamos aqui querendo radicalizar, só estou mostrando a situação. Mas a Igreja Batista mesmo incentivava as pessoas a se produzirem, e às vezes até demais. E aí eu via naqueles cultos, mesmo sendo no sistema, que às vezes tinha realmente aquele momento de clamor, de oração, e as pessoas impediam-se de se quebrantar para poder não estragar a maquiagem. Quer dizer, a maquiagem pronta e arrumada para não estragar valia mais do que um quebrantamento diante de Deus. Então são coisas que a gente acaba colocando na balança. Então, irmão, eu vou falar tecnicamente aqui, vou até postar alguns vídeos aqui, né? Falando sobre unha pintada, sobre a questão de batom, que são produtos industrializados e que muitas vezes a mulher não pesquisa e faz muito mal. A simbologia do batom, o formato que o batom é feito, tem uma simbologia sexual, sensual, né? O passar do batom em público tem uma conotação sensual, uma apologia, né? A uma prática de imundícia sexual. Então, eu estou sendo brando para poder falar assim, porque eu vou gravar um vídeo de estudo falando sobre o crente e a sexualidade, logo, logo, já está quase pronto, e vou postar no canal, e os irmãos vão ver. Então, existe toda essa coisa. A unha, por muita gente não sabe, mas a unha respira, ela tem poros de respiração, e aquelas cutículas do canto servem justamente para proteger o nosso corpo de infecções, para que nada entre por ali. Quando você arranca aquelas cutículas, corte demais, você deixa seu corpo desprevenido, né? Desprotegido, principalmente quando faz e vai para a praia, algo desse tipo, você está se expondo a bactérias, a fungos, a doenças transmissíveis que entram pela parte do corpo em contato com o sangue. E todos sabem que quando faz as cutículas, geralmente o corpo fica exposto aberto àquela parte. E a unha, a pintura, né, os esmaltes, muito deles contém chumbo, contém substâncias que agridem e vai contaminando o corpo. Então precisamos ter cuidado com isso. Essas associações são associações atreladas à grande meretriz, à Babilônia, à mulher, né, pecadora, à mulher prostituta, todas essas mulheres que vestiam isso assim. Isso são tradições que são trazidas lá de trás e já é reconhecida. Que mesmo para aqueles que não eram do meio evangélico, as mulheres de bem, as mulheres decentes do passado, sei lá, 50, 100 anos atrás, elas não faziam uso dessas coisas, elas viviam em simplicidade. Cuidavam bem de suas casas, cuidavam dos seus filhos, e não precisava disso. Seu marido amava ela e gostava dela, e tinha respeito por ela. Então, a maioria das vezes que o homem acaba até o quê? Traindo a sua esposa,
Ele trai porque a mulher se produziu lá fora e seduziu. Mas porque ela seduziu, ela é bonita, então agora a mulher que é decente, ela vai fazer isso também e ficar de forma vulgar? Assim como uma mulher, né, entre aspas, perdida, ela põe um homem a perder, se você se comportar como ela, o que é que vai fazer você ser diferente dela? Porque você é uma mulher casada e direita? Então essas coisas têm que ser ponderadas em nossa mente para a gente entender. Qual o objetivo de eu me produzir dessa forma? Qual o objetivo de eu, né, ficar? É para eu realmente ter uma melhor estima, eu me sentir bem? Ou porque eu fico com medo das críticas e da censura das pessoas? Eu estou buscando a aprovação das pessoas. A palavra de Deus nos ensina a ser simples, como está aqui nesse texto. Porque assim, versículo 5, porque assim se acostumava a enfeitar as mulheres do passado, de forma simples, no coração. As mulheres que eram dedicadas a Deus, as que punham a sua esperança no Senhor. Elas eram obedientes ao seu marido, né? Aí mostra aqui depois exemplos que Sara foi assim, obedecia a Abraão, chamava dele de meu senhor, né? Havia um respeito, então não há necessidade de ficar preocupado com o posicionamento do mundo, contanto que a gente fique enfesado na nossa mente com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu vou passar outros versículos bíblicos no próximo áudio para não ficar tão grande como já ficou, né? Eu vou ler alguns versículos e depois quem estiver aqui no grupo com certeza tem toda a liberdade de fazer comentários de versículo por versículo. Eu vou ler um versículo, vou soltar o áudio, vou ler o próximo versículo, soltar o áudio, que aí cada um pode fazer algumas considerações de acordo com cada texto lido, tá? Vamos para Provérbios capítulo 9, versículo 13 e 14. Provérbios 9, versículos de número 13 a 14. Diz assim o versículo: a falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta de sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade e grita aos que passam preocupado com seus negócios. Gente, entre gente tola, e diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é melhor, é mais gostosa. O pão roubado é mais saboroso. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e os que entram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Aqui está mostrando uma mulher espalhafatosa, né? Ele diz que a falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, né? A mulher espalhafatosa e tola e sem vergonha. Então, a mulher que se veste de forma sensual, que se enfeita demais, que faz penteados exagerados que chamam a atenção. Até uma mulher consegue ser vaidosa, irmão, e sensual até no jogar dos seus cabelos para alguém. Costumo ver nas ruas, às vezes a gente vem andando com carro, e eu percebo isso muito com carro. Eu já tive carros que chamaram a atenção, né? Carros bem arrumados. Eu já tive uma caminhonete, né? Logo no auge que lançou a Fiat Toro. Então eu passava com um carro desse no lugar sozinho, sem minha esposa, sem ninguém dentro do carro. Eu percebia que algumas mulheres olhavam e até jogavam os cabelos, né? Fazer aquele charme para chamar a atenção. Então você vê que até às vezes no jogar do cabelo, uma roupa curta, uma maneira de se sentar, tudo isso a mulher tem que observar, tudo isso faz parte, né, de uma decência, de uma ordem, de um bom comportamento. E isso atrelado às argolas, aos anéis, aos pingentes, isso já é um perigo. Eu não posso transformar isso numa doutrina, claro, mas eu aconselho como um pastor que as mulheres procurem viver o mais simples possível em relação a essas aparências estéticas. Entendeu? Porque às vezes se prendem tanto com isso que esquecem de cuidar realmente do que importa, né? Esquecem realmente de dar atenção àquilo que é bom. Quantas vezes a vaidade da mulher se tornou, em vez de se tornar uma coisa positiva no lar, se tornou uma coisa ruim.
para se arrumar para sair, o camarada chega, perde até a paciência e diz, desiste, não vou sair mais não, demorou demais, entendeu? Então, tem coisas que assim, tem pessoas que gastam dinheiro naquilo que não é bom o tempo todo, e fez o cabelo, escovou no salão, ou com algum amigo, alguém conhecido, aí não passa nem uma semana, vou escovar de novo. Uma semana escovar de novo, quer dizer, quando vai ver, R$ 80, R$ 50, toda hora para manter uma aparência de uma coisa sem necessidade. E às vezes tem coisas essenciais que são importantes em casa e não consegue realizar, porque para manter-se numa vaidade, para manter-se. E muitos cremes usados prejudicam também, né? Então vamos lá, fiz um comentário aqui sobre esse texto, vamos para o próximo texto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. A mulher cristã. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou pérolas, nem com roupas caras, que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Aí, um versículo combinando com aquele referenciado de Pedro, literalmente, né? Uma palavra sendo confirmada de Paulo, orientando Timóteo a ensinar, né, a igreja. Então, tá aqui, né? Sensatas, roupas decentes, simples. Ele diz que elas se enfeitem, ele afirma que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Então, ele está falando de uma simplicidade, de um adorno, de um enfeite, mas que seja uma coisa que não seja tão chamativa. É o conselho bíblico. Torno a dizer, eu particularmente aconselharia a não fazer uso nenhum, mas eu não posso transformar isso em uma doutrina, nem posso oprimir ninguém nesse aspecto, entendeu? A minha esposa, irmão, é bem simples, ela não faz uso de joia, nunca usou brinco, já fez uma maquiagem leve num casamento, numa festa de casamento, na nossa festa de 25 anos de casada, ela fez uma maquiagem e às vezes até, algumas vezes ela exagerou um pouquinho assim, deu aquela caprichada na maquiagem e eu não me sinto bem. Por incrível que pareça, eu não me sinto bem. E se fosse por causa da maquiagem, do uso de joia dela que fosse me segurar, eu já tinha largado ela há muito tempo. Entendeu? Eu tô com ela o tempo todo e acho ela linda e amo minha esposa, respeito, admiro, né? Tanto fisicamente, esteticamente, como interiormente. Todos nós temos falhas, sim, ela tem os defeitos dela, eu também tenho meus defeitos, né? Mas a amo e com a simplicidade que ela sempre viveu. E eu nunca oprimi ela. Ela tem o cabelo dela comprido, gosta. Quando precisa, né? Quando acontece alguma coisa que ela precisa tirar uma pontinha, acertar os cabelos dela, ela acerta o cabelo dela, não oprimo. Nunca exigi que tivesse cabelo longo demais, nem curto demais. Eu deixo que ela seja livre para isso. Porque eu entendo que ela também é uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, e ela tem a preocupação de agradar primeiramente a Deus do que a mim. Então, fica meio incoerente um cristão de falar simplicidades e fazer uso de roupas e joias e coisas muito caras. Vamos para o capítulo de Isaías 61, versículo 10 em diante. Diz assim: Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor nosso Deus fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa de vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça e como uma noiva enfeitada com joias. Assim como a terra faz crescer as árvores e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação, e todas as nações cantarão hinos de louvor a ele. Ele faz uma comparação aqui de uma alegria, de um festejo, e que o louvor e a felicidade será tão grande quanto um noivo quando coloca, né, um turbante na festa, de festa, né, na cabeça, e como uma noiva enfeitada com joias. Então, é sempre bom a gente pensar nessas coisas e tomar cuidado com as nossas posições.
Existem pessoas também que não observam, compram joias com símbolos esotéricos, aquelas argolas parece mais um bambolê, né? Um anel enorme que toma praticamente a maçã do rosto toda na lateral da orelha, rasgando a orelha, né? Não, isso não é discrição. Geralmente na cabeça dos homens, quando vê uma mulher com essas joias muito grandes e muito espalhafatosas, irmão, a maioria, claro que toda regra tem a sua exceção aí, mas a maioria pensa de ser uma pessoa que quer realmente se exibir, de uma pessoa que está à caça. Então, as nossas roupas, os nossos adereços também falam, existe a linguagem, né? Existe esse tipo de linguagem corporal, de aparência. Então tem que tomar cuidado com com aquilo que você veste, o que é que ele está falando para as pessoas. Aquilo que você usa, ele fala, ele tem uma linguagem para as pessoas que estão lhe assistindo. Então precisa ter cuidado com essa linguagem. Esse texto de Provérbios 11:22 que eu vou ler agora, ele fala que a beleza da mulher, ela tem que estar ligada com uma consciência, com um comportamento ajuizado, com uma intenção correta na sua mente e no seu coração. Porque se ela se enfeitar, né, e agir de forma leviana, né, de uma forma sensual, com a intenção de chamar atenção, de provocar, ela vai estar cometendo pecado, porque ela está pecando e fazendo outros tropeçarem, caírem. Provérbios 11:22. A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Quem é que admiraria uma joia, por mais bonita que fosse, garrada no nariz de um porco? Então ele quer dizer que a mulher que se preocupa somente com a beleza exterior, mas ela age sem juízo, ela se comporta sem decência, né? Sem descrição, né? Sem um comportamento, né, leve, né, com um comportamento discreto, ela se torna uma pessoa sem juízo. Êxodo capítulo 35, a partir do versículo 20, nós vamos ver o povo trazendo ofertas para fazer, né, a tenda, né, fazer ali o tabernáculo, né, a construção da tenda e os adereços e tal. Então, o povo de Israel, né, Êxodo 35, versículo 20 em diante. Então o povo de Israel foi para casa e todos os que de fato queriam voltar, todos os que queriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor, a fim de que a tenda da presença de Deus, o Senhor, fosse construída. Eles trouxeram tudo o que era necessário para a adoração e para fazer as roupas do sacerdote. Vieram homens e mulheres, todos com muita boa vontade, e trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objetos de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Senhor. E também trouxeram como oferta linho fino, fios de lã de azul, púrpura vermelha, tecidos feitos de pelos de cabra, peles de carneiro, tingidos de vermelho e peles finas. Todos os que podiam dar trouxeram prata e bronze como oferta ao Senhor. Também tinham madeira e de acácia que podiam ser usadas para qualquer trabalho. Todas as mulheres habilidosas trouxeram o que havia feito, fios de linho fino e fios de lã azul, púrpura vermelha. Então, o texto segue, mas aqui já é o suficiente. Algumas pessoas dizem que o povo, nesse momento, ofertou ao Senhor, né, joias, e as mulheres ofertaram, né, brincos, anéis, porque eles faziam uso dessas joias. Mas esse texto de Êxodo, fica claro que o povo tinha pouco tempo caído já, né, saído do Egito. Eles tinham saído da terra do Egito recentemente, né? Não tinha tanto tempo que tinha saído, e o povo não tinha esse costume. E um povo escravo no Egito, irmão, será que eles tinham tempo de ficar se enfeitando? Será que eles tinham esses direitos de se adornarem como pessoas nobres? Como pessoas que tinham condições de ter alguma coisa? Com o estado de miséria que eles viviam, até com a ração controlada por Faraó? Mas a Bíblia deixa claro que quando o povo de Deus foi sair em vista à última praga, a 10ª praga, Deus deu ordem a Moisés que todo o povo de Israel
fossem na casa dos egípcios e pedissem tudo que tivessem, ouro, prata, bacias, o que eles tivessem, que eles pagassem, que eles dessem a eles como, né, recompensa por todos aqueles anos que eles sofreram na terra do Egito. Foi a primeira indenização coletiva, né, que teve em toda a terra, acho, porque Deus, quando tirou seu povo, fez com que aquele povo egípcio pagasse todo o tempo de serviço, de escravidão que o povo passou ali, o povo hebreu passou. Então, aqueles adereços ali, na verdade, naquele texto, não tem nada a ver de proteger e dar ênfase para que seja uma desculpa para fazer uso de joia. Mas, nesse caso desse texto aqui, com certeza foram os adereços que cada um tinha pego como indenização quando saiu do Egito e tinha em suas casas guardado aquelas coisas, porque senão eles teriam tirado ali mesmo, onde já estavam usando e colocado. Isso é uma observação interessante a ser feita. Se nós formos buscar a história do batom, a gente vai ver que o batom, como outros tipos de pintura no rosto, sempre foi feita voltada a algum tipo de culto a deuses antigamente, né? E quando, lá mais para frente, as mulheres que viviam naqueles cabarés passaram a usar esse tipo de enfeite, que era o batom, né, desse adereço na boca, as mulheres decentes não usavam para não ser confundidas com mulheres decentes, né, com mulheres indecentes, né? As mulheres prostitutas usavam e as mulheres que eram mulheres direitas, decentes, né, na maneira de falar, elas não usavam para não ser confundidas. E às vezes até as prostitutas, quando saíam sem se enfeitar, elas eram ridicularizadas e criticadas pelas mulheres decentes, porque dizia, tá querendo se passar por uma mulher correta, mas você é uma mulher, né, à toa, mulher da vida, uma mulher prostituta que vende seu corpo, etc. Então, essa é uma das conotações. Eu gostaria que vocês realmente, não vou botar foto aqui nesse sentido, mas observassem. Geralmente a maioria dos formatos das pontas do batom, e se eles realmente não têm uma conotação sexual, irmão. Isso não é feito à toa. Isso não é feito de qualquer jeito. E uma coisa a se perguntar, você já parou para pesquisar de que é feito, qual é a química, qual é a substância que é utilizada para fazer a maioria dos batons? Eu espero que dessa forma eu possa ter ajudado, né? Com a mesma coisa tem em relação às unhas, né? Tem o mesmo princípio de rituais, né? Que a deuses estranhos naquela época. Então eu espero que a irmã, não só a irmã, mas todos aqueles que aqui compartilharam, possam buscar o equilíbrio, né? Dessas coisas. E se você se sente bem não usando, irmão, não se preocupe com quem vai criticar. Não tem por que se preocupar. Se você se sente bem com o uso discreto, decente, que seja feito. Uma coisa que eu aprendi aqui, já junto com os irmãos e com a Igreja de Deus e com o pastor, o presbítero Flávio, né? E outros irmãos, o pastor Eliseu, é que realmente não dá para a gente fazer, né, uma imposição doutrinária numa coisa simplesmente suposta pelo aquilo que a gente entende. Então a Bíblia não dá respaldo para que eu diga é proibido, mas a Bíblia está apontando como as mulheres antigamente se vestiam, como elas se enfeitavam, que eram com simplicidade. Então eu não posso dizer não pode, é proibido, tá? Mas o conselho é esse. E para que a gente seja igual, as igrejas evangélicas, de um modo geral, a Igreja de Deus aqui no Brasil tem 41 anos, né? 41 anos, de 79 para cá. Então, o que acontece? Tem muitas outras igrejas que já vêm de muito mais tempo, né? De muito mais tempo. E eles ensinaram as pessoas como é separado o povo de Deus e o povo do mundo. E até o povo do mundo diz, crente não usa batom, crente não usa brinco, crente não se veste com mulher de calça, crente não... Criou-se na sociedade, já quase que como uma cultura no nosso país, o comportamento dos crentes. E hoje, para a gente desconstruir isso, tem que ter muito cuidado para não criar um choque e a gente não perder também identidade. Porque se eu digo, olha, irmão, os irmãos da Igreja de Deus, fiquem à vontade, quem quiser usar, use, quem não quiser usar, não use. Aí, ou seja, uns vão usar, outros não vão usar.
Não vai ficar parecendo que perdeu a identidade? Vamos dizer que eu sou pastor da Igreja de Deus, né? Sou um presbítero de uma congregação da Igreja de Deus aqui em Una, Bahia. E aqui eu consigo conscientizar as pessoas que eu vou arrebanhando para que as mulheres não façam uso de joias, não use nada, seja simples. Mas aí o pastor Eliseu, tendo esse entendimento da palavra também, abre concessões para que as irmãs usem. Aí um dia, uma irmã da minha igreja aqui, da minha congregação aqui, minha congregação não é minha igreja, né? Na congregação a qual eu estou responsável, tem necessidade de se mudar para São Paulo. Chega lá, ela vai encontrar as irmãs todas enfeitadas e ela simplesinha. Vai ver problema ou não vai? Para ela e para as outras. Vai dizer, essa irmã acha que é mais santa do que a gente. E ela vai dizer, misericórdia, eu estou na Babilônia. E se vier uma irmã de lá toda enfeitadinha, arrumadinha, como foi orientada pelo pastor presbítero Eliseu e pastor Eliseu, para vir ficar junto comigo aqui em Una, ela vai se sentir incomodada ou não vai? E só eu que estou pintada aqui, estou me sentindo totalmente, né, desencaixada desse grupo aqui. Então, por isso que é importante, como a Bíblia mostra em Atos, que todos eram unânimes, né? Todos estavam juntos, havia um consenso. Então, isso é muito bom quando a gente consegue chegar a um denominador comum, não por obrigação, mas que haja um entendimento. Que esses conselhos também possam ser aperfeiçoados, né? Não por um homem, um presbítero na igreja, mas que as mulheres mais experientes. A minha esposa, que já é esposa de um pastor, de um presbítero, a irmã Jube, a esposa do pastor Eliseu, quem sabe se puder ter acesso, outras mulheres mais antigas, né? Aí, né, na igreja, que tem entendimento, que ensine as mais novas sobre essas coisas e tenham esse comportamento cristão, né? Nós sabemos que o tempo da vinda do Senhor está próximo, mas a gente não sabe quanto ainda. E enquanto isso, nós temos que estar o quê? Orientando, ensinando, para que as pessoas possam crescer de forma saudável com a vida espiritual na presença do Senhor. Leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim eu confio.